O poder é uma força sedutora, capaz de inspirar grandes feitos e transformações. Mas como ele é mantido? Alguns líderes, ao longo da história, descobriram que o medo é a ferramenta mais eficaz para controlar massas, silenciar a oposição e moldar impérios à sua própria imagem. Eles não buscavam amor ou lealdade, mas sim uma obediência cega, forjada no terror. O que acontece quando um governante decide que a vida de seus súditos é apenas um meio para seus fins? E quais as consequências para uma nação quando o medo se torna a própria lei? Seja bem-vindo aos Segredos da História. Hoje, vamos mergulhar nas mentes e nos métodos de alguns dos líderes mais temidos da história. De tiranos que empalavam seus inimigos, a ditadores que expurgavam milhões de seus próprios cidadãos. Prepare-se para uma jornada pelos regimes onde o medo não era uma emoção, mas a própria lei, e onde a crueldade se tornou uma ferramenta de Estado. Após a morte de Lenin, Joseph Stalin ascendeu ao poder na União Soviética, prometendo construir um paraíso comunista. No entanto, o que ele entregou foi um regime de terror sem precedentes. Entre 1936 e 1938, a URSS foi varrida pelo Grande Terror, uma campanha brutal de expurgos políticos, execuções e repressão que visava eliminar qualquer oposição real ou imaginária. Stalin utilizou a NKVD, sua polícia secreta, para prender, torturar e executar milhões de pessoas. Oficiais militares, intelectuais, membros do próprio partido e cidadãos comuns foram acusados de traição, sabotagem e espionagem, muitas vezes com base em confissões forçadas sob tortura. Estima-se que entre 750 mil e 1,5 milhão de pessoas foram executadas durante esse período. Além das execuções, milhões foram enviados para os gulags, uma vasta rede de campos de trabalho forçado, onde morreram de exaustão, fome e doenças. Stalin cultivou uma paranoia coletiva, onde vizinhos denunciavam vizinhos e a própria família podia ser responsabilizada pelos crimes de um membro. Um decreto chegou a permitir a execução de crianças a partir de 12 anos por crimes cometidos por seus pais. Paradoxalmente, enquanto aterrorizava sua nação, Stalin era retratado pela propaganda como o pai das nações, um líder benevolente. O impacto foi a destruição de uma geração inteira, a estagnação intelectual e a criação de uma sociedade paralisada pelo medo, mas que sob seu punho de ferro se tornou uma superpotência. No século XV, a Valáquia, um pequeno principado cristão, estava espremida entre o poderoso Império Otomano e o Reino da Hungria. Era um tempo de constantes ameaças, e a necessidade de um líder forte era premente. Foi nesse cenário que surgiu Vlad Preis, conhecido como Drácula, mas que entraria para a história como Vlad o Empalador. Sua juventude foi marcada por ser refém dos otomanos, uma experiência que, sem dúvida, moldou sua personalidade implacável. Vlad utilizava o empalamento como sua principal ferramenta de guerra psicológica e controle social. A crueldade não era apenas um castigo, mas um espetáculo público, uma demonstração de poder absoluto. Ele empalava seus inimigos e criminosos, deixando seus corpos expostos para servir de aviso. O episódio mais famoso de sua tática de terror ocorreu quando o sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, invadiu a Valáquia. Ao se aproximar da capital, Targoviste, o sultão e seu exército encontraram uma floresta de empalados. 20 mil corpos de turcos e búlgaros empalados, uma visão tão horrível que fez o poderoso exército otomano recuar horrorizado. A justiça draconiana de Vlad era lendária. Dizia-se que uma taça de ouro deixada em uma fonte pública nunca seria roubada, tamanha era a eficácia de seu sistema de punição.
Para alguns, ele foi um tirano sanguinário. Para outros, um herói nacional que defendeu seu povo contra os otomanos. Sua figura inspirou a lenda do vampiro Drácula. Mas a realidade de seu reinado foi muito mais aterrorizante. A Rússia do século XVI viu a ascensão de Ivan IV, o primeiro czar do país, que consolidou o poder centralizado, mas também mergulhou o reino em um reinado de terror e paranoia. Sua infância traumática, marcada por intrigas e violência na corte, moldou um governante com acessos de fúria e uma desconfiança profunda. Ivan criou a Oprichnina, uma força policial secreta e um território separado sob seu controle direto. Os Oprichniki, vestidos de preto, cavalgavam com cabeças de cachorro e vassouras presas às celas, simbolizando sua função de farejar e varrer a traição. Eles aterrorizavam a população, confiscando terras, executando nobres e semeando o medo. Um dos atos mais brutais da Oprichnina foi o massacre de Novgorod. Sob a suspeita de traição, Ivan ordenou a destruição da cidade, resultando em milhares de mortes e a aniquilação de sua elite. Seus acessos de fúria eram lendários, e em um deles, ele matou seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovich, em um ataque de raiva. A linha tênue entre a crueldade política e a doença mental em Ivan o Terrível é um tema de debate histórico. Seu impacto foi a centralização do poder através do terror absoluto, mas também a desestabilização do reino e a criação de um legado de medo que perdurou por séculos, deixando a Rússia em um estado de caos após sua morte. Após a Guerra do Vietnã, o Camboja mergulhou em um dos capítulos mais sombrios da história humana, com a ascensão do Khmer Vermelho sob a liderança de Pol Pot. Sua visão era de uma utopia agrária radical, um ano zero, onde toda a influência ocidental, intelectual e urbana seria erradicada. Em 1975, Pol Pot ordenou a evacuação forçada das cidades, enviando milhões de pessoas para o campo para trabalhar em fazendas coletivas. O regime visava criar uma sociedade sem classes, sem dinheiro, sem propriedade privada e sem qualquer vestígio do passado. Qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime era sumariamente executada. Intelectuais, professores, monges, minorias étnicas e qualquer um que usasse óculos, sinal de intelectualidade, ou falasse línguas estrangeiras, eram alvos. Os campos de extermínio, killing fields, se tornaram o palco de um genocídio brutal. Estima-se que entre 1.700.000 e 2.500.000 cambojanos, cerca de 25% da população, morreram em apenas 4 anos. Não apenas por execução, mas também por fome, doenças e trabalho forçado. O regime de Pol Pot é um dos exemplos mais extremos de como o medo absoluto e uma ideologia radical podem levar à aniquilação em massa de uma nação. As histórias de Stalin, Vlad, Ivan e Pol Pot são um testemunho sombrio de como o medo pode ser usado como uma ferramenta de governo. Eles nos mostram que, embora o terror possa consolidar o poder a curto prazo, ele invariavelmente leva à destruição, à desumanização e a um legado de sofrimento que ecoa por gerações. A história desses líderes nos força a confrontar a escuridão da natureza humana e a fragilidade das instituições, quando confrontadas com a tirania. É crucial reconhecer os sinais de regimes baseados no medo e defender os direitos humanos e a dignidade de cada indivíduo. A vigilância constante contra a tirania e a necessidade de preservar a memória das vítimas são essenciais para garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam. A história nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser revelada, para que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde a liberdade e o respeito prevaleçam sobre o medo.
Se você gostou de desvendar esses segredos e de ver a história sob uma nova perspectiva, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Segredos da História. Ative o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do passado. E me conte nos comentários, qual desses líderes te causou mais arrepios? Você conhece outros governantes cuja mente e métodos de terror moldaram o destino de seus povos? Sua opinião é muito importante para nós. Os segredos da história estão sempre esperando para serem revelados. Até o próximo Segredos da História.